Entramos? Estamos live? Estamos Foi. Aqui foi. Comecemos. É só esperar as pessoas começarem a aparecer. E aí, JP, tudo bom? Deu tempo de tomar banho hoje? Deu tempo de pedalar. Eu trouxe umas imagens bacanas aqui. O legal é que fica no ar depois, né? Pra quem quiser assistir. Eu divulguei depois, achei bacana isso. Deixa eu ver se eu consigo achar o link aqui. Eu achei aqui, eu posso mandar no grupo. Se você achar, manda no grupo que eu divulgo com o link. Faz favor. Tá aqui. Mandei. Isso. Fred. Pronto, começou. Eu vou divulgar, peraí. Copiar. Divulgar. Você para copiar o link, Lígia, você faz o quê? Não, já mandei. Eu só fui checar pra ver se eu não tava mandando o link errado. Ah, tá. Tá na página do Naranjo, mas... Vou postar aqui. Isso aí. Deu certinho. Ao vivo. Pronto, eu tá não postado. consegui entrar no link. Você tem o perfil do Facebook? Você tem o Facebook? Pra mim apareceu. O meu não tá entrando. Nossa, pra mim apareceu. Abriu? Deu certinho aqui. Peraí. Parece que eu tô de arquinho. Ué. Não, aqui tem que abrir o Facebook, tá certo. Se a pessoa não abrir o Facebook, não adianta. Ah, sim. Mas o meu tá aberto. E deu erro? Vixe. Não entrou. Vou tentar de novo. Manda você o link. Manda você o link no grupo. Manda você o link no grupo pra ver se dá diferença. Faz favor. Puxa. Copia o link da minha página e posta no grupo. Você consegue? Tô tentando. Você tá falando o link do quê? Da nossa live, né? Já tem umas 8 pessoas assistindo a gente, tá, gente? Do bate-papo no Face. Isso, o link da live. Vendo a gente aqui já. Oi, 8 pessoas, tudo bem? Oi, beleza? É nóis. É nóis. Espera que já vamos começar. Vamos começar já. Só um segundinho Anderson, que nós estamos postando os links. Estamos começando, calma. Agora eu tô preocupada do link ter dado errado. O meu computador também tá muito lento, né? Aqui tá ok. Você conseguiu o link? Eu tô pegando aqui pelo computador pra ver se... Pronto. Alguma coisa, vou tentar. Deixa eu separar umas revistas aqui. Ó, vou mandar outro. A minha já ver estão se vai. separadas aqui. Foi? Já tem gente vendo aqui, Estamos pessoal. ao vivo. Tô aqui. Peguei aqui. O Anderson tá aqui, o Pedro Sobral. O Christian. Agora deu certo. A Laís tá aqui conversando, tá dando oi pra gente aqui também. Deixa eu postar aqui. Excluir tweet, excluir. E agora eu vou tweetar com o link certo. Ó, o meu link aqui. Já passei. Não, esse que ela postou agora deu certo. Deu, né? Ótimo. Até porque o link que você mandou é o mesmo que o meu, Uxa, se você for ver. Olha, é mesmo. Aí, ó. E o meu, o meu computador tá muito acho lento. que o meu problema é essa câmera sem vergonha que eu tenho aqui. Mas eu vou dar um jeito nisso ainda. Ei, o Naranjo caiu.
Pra causar um suspense. Pronto. Você tá dizendo que a imagem e o som estão bons? Tá todo mundo me ouvindo, né, gente? Tá todo mundo caladinho, vocês estão... Voltou. Voltou. Oi, Aí, Naranja. Tudo bem. Então, falando sobre curiosidades referente a adaptações de nomes de personagens e locais, etc. Nós terminamos o papo, mas é só curiosidade. Essa é a primeira aparição, esse é um facsímile, tá? Não é original. Essa é a primeira aparição do na revista O Lobinho. Aqui ele apareceu como Batman, o Homem Morcego. Aqui não tem nenhuma curiosidade. Aqui o Batman é o Batman mesmo. Não é, tá faltando morcego no peito. E vamos daí. Tem uma curiosidade que é legal aí, que é sobre o nome dessa revista chamar Lobinho. É uma sacanagem do Adolfo Eisen pro Roberto Marinho não poder fazer Globinho. Então, essa que é a curiosidade. É uma sacanagem porque ele já foi sacaneado antes. Então, mas... gente boa. A tal Guerra dos Gibis, né? Que é bem legal. Então, aqui, ó, a Serafina. Conhece a Serafina? É a Olivia. Olivia. Papai, Serafina. Papai, Serafina, Zezé e Dudu. Serafina é a Olivia, né? Serafina. Serafina. Será que eles pensaram no Fina por causa do palito? E vamos daí. Serafina. O Popeye é um caso engraçado, porque ele chegou a ser chamado de Brocoió, né? Mas ele voltou a ser Popeye, provavelmente, eu estou especulando, provavelmente por causa dos desenhos animados, onde ele era Popeye, né? Porque os desenhos eram muito populares, passavam o tempo todo, então... Na época, então acho que eles resolveram deixar o nome no quadrinho como Popeye mesmo. Ainda não bem, é um nome traduzido, Mas se você para pensar, ele é uma exceção, porque na ocasião, muita gente leria Popeye, né? Se não tivesse o cinema do Popeye, né? Mas Tony, total, nós falamos disso. E mais um aqui, ó. Só um segundo. Eu era muito criança e assistia na televisão o desenho animado do Popeye em preto e branco ainda. Quer dizer, a televisão era preto e branco mesmo, mas o que eu estou falando é que os desenhos eram preto e branco também e não tinha dublagem. Tinha dublagem. Então, os personagens falavam Popeye. Tá? Olha... E eu era criança, eu ligava Popeye a papai. Entendeu? Eu não entendia muito bem. Não entendia muito bem porquê, mas eu achava tão carinhoso esse negócio de Popeye ter uma similaridade com o papai e tal. Olha, o Gonçalo Júnior, ele tem um livro que pouca gente conhece sobre o Herbert Richards e fala da história da dublagem no Brasil que começou com o Herbert Richards. Eu recomendo que quem puder conseguir uma cópia leia, porque basicamente a gente deve a dublagem no Brasil ao Walt Disney. Porque o Disney que fez... eu não me lembro agora. É um livro sobre Herbert Richards. É uma biografia dele. Depois eu vou procurar e te mando. Acho que é versão brasileira. Versão brasileira, Herbert Richards. E o livro conta que, na verdade, foi o Walt Disney em pessoa que falou, preciso que os desenhos sejam dublados direitos lá, e fez uma certa amizade com o Herbert Richards, que era um técnico, e ele abriu o esquema de dublagem aqui. E começou ainda nos anos 50, mas só se tornou obrigatório por lei com o Jânio Quadros, em 61. E a partir daí que começou a tudo ser dublado, porque até então a emissora passava dublado se ela queria, se ela não queria, ela passava legendado. É o caso desses desenhos, o Pica-Pau, os desenhos do Popeye passavam em inglês, né? Até então, foram dublados a partir daí. Exatamente. E eu adorava assistir em inglês, quer dizer, nem sei se eu percebi, eu não lembro disso, mas era muito bacana. Já que a gente tocou no Popeye... O Geraldo tá falando que... Fala. Falando que no Chile fala Popeye.
Mas olha, a gente tocou nesse assunto é um assunto que eu queria ter abordado a semana passada sobre nome. O Ucha também tem um material aí, que alguns nomes eles eram aportuguesados por razões óbvias, né? E uma das razões era esse negócio do Popeye, era a pronúncia. Então, por exemplo, tem um personagem americano que chama Buzz Sawyer, né? Que não daria nem para alguém ler Buzz Xavier de algum jeito aqui, né? E é esse que o Ucha está mostrando, né? E ele se tornou aqui no Brasil Jim Gordon, porque pegaram o Jim de Jim das Selvas e o Gordon de Flash Gordon, né? O editor da época fez isso e chamou esse personagem de Jim Gordon, né? Essa é uma razão para esse personagem ter esse nome. Um outro personagem que incorreu nisso também... Preguiça mental, meu Deus do céu! Um pouquinho, deixa eu recomendar esse livro. Não, isso é muito preguiça mental. Não é preguiça mental. É uma coisa sensata. Agora, o que eu queria pontuar... Você pega ainda bem que o Homem-Aranha não virou... O Homem-Aranha não virou o Bruce Kent. Pensou? Pois é, mas olha, Naranjo, por exemplo, para pontuar o Buzz Sawyer, eu concordo que é uma razão sensata, porque o nome é impronunciável em português, né? Agora, um personagem chamado Rip Kirby, aqui virou Nick Holmes, mas Rip Kirby não é difícil de falar. O editor que resolveu, na época, pegar dois nomes de detetives, que é Nick Carter, que é um detetive literário, e Sherlock Holmes, e batizou o detetive de Nick Holmes, e foda-se que Rip Kirby era fácil de pronunciar. Então nem sempre a razão era essa, né? Às vezes a razão é porque o cara queria, né? Chamar de outro nome. E ele achou que um detetive chamado Nick Holmes ia ser muito mais vendável. E a gente conhece esse personagem no Brasil por Nick Holmes até hoje, né? Então é outro fato interessante. Agora, poucos Nick Holmes, que conhecem, Nick né? Holmes é mais fácil, é mais gostoso de falar do que Rip Kirby, né? Não? Não, mas tudo bem. Outro que eu adoro, outro personagem que é fabuloso, e esse álbum daqui é espetacular. Esse álbum é espetacular. Eu tenho os 4. Esse eu fiz questão de comprar. Também esse tem. É espetacular, esse álbum. Esse álbum é espetacular. Esse é mesmo. Os desenhos absolutamente maravilhosos. Olha, é muito pouco falado isso, mas esse cara influenciou muito o Hergé com o Tintin, né? É uma das principais influências do Hergé no traço. Quando você vê esse trabalho, você vê que é muito a linha clara, vem daí. Né, na verdade, os próprios biógrafos do Hergé falam que provavelmente a principal influência dele foi esse americano, o Roy Crane, né? E você vê que quando você olha é inegável, porque é mesmo. É inegável, é inegável. Esse personagem, infelizmente, ele nunca foi publicado de uma maneira correta no Brasil, porque na Rio Gráfica essas tiras eram transformadas em revista, e aí virou Capitão César, né? É isso? Capitão César. Capitão Easy. E aí a montagem dos quadrinhos, que é uma coisa que eu sempre lutei contra isso, é uma falta de respeito no trato da arte, olha só. Mas era o que a gente tinha na época. Então, pelo menos saiu alguma coisa do Capitão César, mesmo, Capitão Easy. Mas saiu alguma coisa desse. Só que nunca foi publicado no Brasil com a qualidade que esse personagem merecia. Verdade. O Capitão César é o Capitão Easy? Isso. Exatamente. Tá. Ele era o personagem secundário do Wash Tubes. Né? E virou o personagem principal. Virou o personagem principal. Exatamente como o Popeye, né? O Popeye surgiu depois de 10 anos. A tira já tinha 10 anos, Steamboat Theater. Aí o Popeye apareceu numa tira e em pouco tempo acabou ganhando a tira de presente. A tira passou a girar em torno do Popeye, não deixou de ser sobre a família Oil e as atribuições. Inclusive, uma coisa curiosa, o Brutus existia antes do Popeye, ele tinha toda a razão de ficar enciumado.
né? Não era uma coisa sem sentido, ele já estava lá. Aí chegou aquele marinheiro que falava palavrão lá e garfou a mulher, pô. Só podia dar mal, né? Esse álbum, os 2 primeiros são preto e branco, se não me engano, né? Eu tenho eles aqui, mas... Não, esses são todos coloridos, o Chá. Essas são as páginas de domingo, são todos eles coloridos. O Capitão César, o Capitão Easy, ele me lembra uma outra situação onde a palavra Easy está presente. Na companhia do Sargento Rock. Verdade. Companhia da Moleza. Companhia da Moleza. Só muitos anos depois, eu já adulto, velho, careca, é que eu fiquei sabendo que, na verdade, a companhia chamava Easy porque era a companhia E. E cada uma das companhias americanas que participaram do dia D, elas eram chamadas por letras, né? Então tinha a companhia A, B, C, D e E. A E, para facilitar a comunicação de rádio, era a Easy. Mas quando o personagem veio para o Brasil, provavelmente quem traduziu isso, com certeza não sabia. Não sabia. E aí então traduziu com Companhia da Moleza. Eu sempre achei muito estranho esse nome, Companhia Moleza. Porra, olha, mas é preciso dizer uma coisa, ó. Mas uma coisa legal, Nothing is easy at Easy Company foi muito bem traduzido como nada é mole na Companhia da Moleza. Exatamente. Não, mas eu acho que... porque parece que a companhia Easy foi a primeira dessas... Os primeiros soldados americanos a chegar em Paris, se eu não me engano. E agora, os primeiros soldados a chegarem em Paris, quando o país foi retomada pelos aliados, foram espanhóis. Vocês sabiam disso? O Paco, como é que chama? O Naranjo, me dá uma ajuda aí. O roteirista, o autor espanhol? Paco Roca. Paco Roca, eu ia falar Rosa. Então, o Paco Roca, ele escreveu uma HQ maravilhosa sobre o pelotão de soldados espanhóis, que na verdade eram apátridas, porque tinham sido expulsos da Espanha depois da Guerra Civil, e eles então fizeram parte de alguns pelotões. Havia um pelotão espanhol e havia outros pelotões de outros países que eram treinados pelos ingleses. E eles foram os primeiros a entrar em Paris, Paris retomada pelos aliados. É uma história em quadrinho maravilhosa essa. A história é muito bonita. Eu quero registrar aqui, não sei se ainda está, mas eu quero registrar a presença do Celso Savadim, crítico de cinema espetacular, e falando aqui que o Pica-Pau, ele lembra do nome do Pica-Pau em inglês, significa que eu tenho memória visual anterior a 1961. Estou velho demais. Não, tá não. Tá velho demais, não. Mas com essa barba... quer dizer que o Pica-Pau também passou em inglês por aqui. Sim, sim. Sim, todos eles. Sim. Todos eles. Eu tenho uma coisa que eu me lembro, não sei se alguém lembra disso, que é memória visual, tá? Só quem viu. As legendas eram com letra de máquina de escrever, não sei se alguém lembra disso. Era uma coisa engraçada, porque não era uma letra... Eu sou diretor de arte, né? Então não era uma letra composta, não era um tipo, era letra de máquina de escrever. Então me lembro assim de olhar, parecia que alguém tinha datilografado aquelas legendas. E provavelmente era isso mesmo, né? Provavelmente era exatamente isso. Legenda onde você no fala, desenho do Pica-Pau. O desenho passava em inglês com legenda. E as legendas eram em fonte de máquina de escrever. Eu me lembro de alguns filmes muito antigos passando com legenda, porque ainda não tinha dublado, né? Quando eu era criança, mas não lembro dessa coisa da letra, não. Vamos falar agora aqui, continuando na... Eu também não lembro. Vamos falar um pouquinho sobre super-heróis? Não, antes dos super-heróis, ó. O último capítulo antes dos super-heróis, vai. Manda. Porque eu queria falar de um personagem que eu queria falar desde a semana passada, que o Ucha aí mostrou claro. o Zezé, mas eu queria falar do Recruta Zero. Opa!
do Recruta Zero. Que é um nome, é uma coisa engraçada. Esse personagem chama Beetle Bailey. Ele nasceu como humor estudantil, ele era um calouro de faculdade. Ele era calor de faculdade, né? Isso. E aí, lá pelas tantas, numa daquelas coisas que acontecem, que nem o papo do Popeye aí, o Mort Walker resolveu mandar ele para o quartel. Então ele foi servir o exército. E ele nunca mais saiu de lá, né? E a tira virou uma tira sobre exército, o Beetle Bailey passou a ser uma tira sobre a vida militar, né? Aí os personagens passaram a estar todos ali, sargento, tenente, capitão, general, e a tira virou isso. E esse personagem chegou aqui no Brasil e foi batizado como Recruta Zero pela Rio Gráfica. Por uma daquelas coisas que só acontecem no Brasil, para burlar a lei e conseguir publicar esse personagem em outro formato no final dos anos 60, uma editora aqui de São Paulo publicou ele, ganhou os direitos de publicar ele num suposto formato de livro, entre aspas, só que não podia usar o nome Recruta Zero. Então ele virou Zé o Soldado Raso. Ah, é mesmo. Né? Então é um caso único, porque ele estava na banca aqui no Brasil ao mesmo tempo como Recruta Zero e como Zé o Soldado Raso, exatamente na mesma época, né? E era o mesmo personagem, exatamente o mesmo personagem. Né? E eu acho isso uma daquelas coisas assim que só no Brasil você consegue ver isso, né? Tinha discutido com o Ucha um pouco tempo antes que nos anos 50 também o Durango Kid, que era um cowboy, era publicado na Rio Gráfica e na Ebal ao mesmo tempo, em duas revistas diferentes, em editoras concorrentes, e parece que eles nunca se deram conta que isso estava acontecendo, porque as histórias eram oriundas da mesma fonte nos Estados Unidos, da mesma editora, e eles tacavam pau, publicavam lá, publicavam aqui, os leitores liam, compravam, e os editores nem aí. Né? Então é uma daquelas coisas também que só no Brasil você vê acontecendo. E aí eu queria dar um gancho e pedir para o JP falar um pouquinho de como começou o rojão lá na Abril, quando eles tinham que lidar com o que a Rio Gráfica editava. Como assim? Mas de super-heróis? Tipo, super-heróis. Tipo, algumas coisas o personagem aparecia lá primeiro e vocês tinham que sair correndo e publicar alguma coisa que justificasse. Não, o que aconteceu foi o seguinte: quando em 79 a RGE adquiriu, a Rio Gráfica adquiriu personagens da Marvel, a Abril conseguiu ficar com uma parte desses personagens, os personagens menos importantes na época, com menor vendagem nos Estados Unidos, né? E a Rio Gráfica ficou com o Homem-Aranha e o Hulk, por exemplo, que tinham participação na televisão, tinham seriados na televisão, na Globo. E nós não tínhamos permissão para usar os personagens da RGE na capa. Então, toda vez que havia alguma história em que aparecia algum personagem, como o Hulk ou o Homem-Aranha, eles não poderiam estar presentes na capa e a gente não podia citar o nome deles. Esse era o maior problema que nós tínhamos, mas a gente acabava burlando isso, mostrando o braço, ou então uma cena, ou falando o Gigante Esmeralda, alguma coisa assim. Mas dentro das revistas a gente podia publicar. Agora, a gente ignorava mais ou menos o que a RGE fazia, porque não dava para acompanhar a situação, o que eles iam fazendo e tentar arrumar a nossa publicação de acordo com a deles. Então a gente ignorava bastante. O maior problema que nós tivemos foi muitos anos depois, quando a RGE, já chamando o Globo, adquiriu alguns personagens da Marvel e começou a publicar histórias mais adiantadas do que as histórias que eram publicadas na Abril. Isso foi um problema, chateou um bocado de leitores, porque foi spoiler a torta de direito, os leitores não gostaram, mas durou pouco tempo também. Então não foram grandes problemas, não. Marvel Force e aquela linha de graphic novels, né? Mas a graphic novel não, porque a linha de graphic novels fomos eu e o Elcio que programamos. Então a gente tomou muito cuidado na época de não pisar no calo da Abril, por dois motivos, né? Um deles é porque nós éramos também
terceiros da Abril, nós produzimos material para a Abril, então eu não podia favorecer uma editora e prejudicar a outra, vice-versa. Esse foi um dos motivos, uma questão de sobrevivência empresarial. O outro motivo é que eu também não queria milindrar a Abril. Quando eu e o Elcio programamos o material do primeiro ano da Globo, a gente programou só material que a Abril não havia manifestado interesse e deixado claro que não estava interessada, para não acontecer o que aconteceu anos depois. Ou seja, a Abril ficar muito enfesada e trazer consequências para a Globo, como aconteceu anos depois, quando esse cuidado não foi tomado. Tanto que a Marvel era representada aqui no Brasil pela ICA Press. E por causa desse problema que eu mencionei, que aconteceu com a Globo, que vários spoilers foram feitos, a Abril fechou o tempo, e fechou o tempo com a Globo, mas principalmente com a ICA Press. E nesse momento a ICA Press perdeu a possibilidade de representar a Marvel no Brasil, ela passou a ser representada pela Panini, que já representava fora do Brasil esses personagens. Então, na época das Graphic Globo, isso não aconteceu porque eu e o Elcio tomamos esse cuidado. Nós tínhamos sido chamados pelo pessoal da Globo para propor material para eles, e o que a gente propôs para eles não pisava no calo da Abril. Isso naquele primeiro momento. Vamos só estabelecer uma linha do tempo aí. Você entrou na Abril, pelo que você me falou, com 19 anos, para lançar a linha Marvel. Eu não entrei na Abril para lançar a linha Marvel. A linha Marvel já tinha sido lançada. Já tinha sido lançada. Eu queria sempre quis... uma semana, uns 15 dias antes de eu aparecer no Abril, já tinha sido lançado o Capitão América. Como era uma publicação aqui em São Paulo, diferente das publicações anteriores de super-heróis, que eram todas no Rio de Janeiro, eu então apareci lá para me oferecer como tradutor. E aí eu conheci o Elcio, que deve ter entrado provavelmente um mês antes de eu aparecer, ou 20 dias antes de eu aparecer. Então, quando eu e o Elcio chegamos, cada um em um momento diferente, a Abril já tinha iniciado a produção do material. Acho que o Elcio deve ter começado a mexer no material por volta na terceira edição de Capitão América e na terceira edição de Heróis da TV. O que veio antes tinha sido programado por outras pessoas, quando a Abril adquiriu os direitos daqueles personagens que eram os secundários na Marvel da época, né? Capitão América, Thor, Homem de Ferro, assim por diante. Aí você permaneceu lá e depois foi chamado para a Globo? Não, eu permaneci na Abril como funcionário da Abril até 85, 86. Depois disso, eu e o Elcio, e mais tarde o Dorival participou, montamos um estúdio para fornecer adaptação de quadrinhos para a Abril. A Abril resolveu terceirizar o serviço, que era todo interno, e inclusive favoreceu pessoas, né, com empréstimos e com incentivos para que montássemos estúdios. E liberou a gente para trabalhar com outras editoras. Então, com o estúdio, eu e o Elcio começamos a trabalhar com a Cedibra, começamos a trabalhar com a Globo, futuramente com Nova Sampa e outras editoras também, brasiliense. Mas nessa época, por volta de 87, 88, a Globo tinha se transferido do Rio de Janeiro para São Paulo e queria entrar na área de quadrinhos de super-heróis e quadrinhos mais adultos, né? Não ficar só com o fantasma que eles tinham e expandir o campo. Então, eles procuraram a gente para ver possibilidades de publicação. Então, nós vimos muito material da Marvel, muito material da DC Comics, da First Comics, da Eclipse
e propusemos o que estava disponível para a Globo. Montamos uma programação que representou mais ou menos o primeiro ano daquela época da Graphic Globo, com Sandman, V de Vingança e outros materiais. E ainda fizemos a revista em quadrinho da Xuxa, né, que também foi encomendado para o nosso estúdio. O Pedro Sobral, só abrindo parênteses aqui, pergunta o que acham da tradução de Teen Titãs para Turma Titã. Boa. Eu acho ótimo. Boa. Eu acho boa. Eu gostava muito nessa época, porque eles eram bem novos, né? E turma era uma expressão muito presente. Mas depois, quando eles foram para Abril, eu optei por traduzir como Novos Titãs, por duas razões. Primeiro, porque as histórias que nós estávamos publicando eram da revista New Teen Titans. Então, eu não quis colocar a nova Turma Titã. E, por outro lado, eles já estavam mais velhos do que... Não chega a ser adultos jovens, né? Então, eu acabei optando por isso. Achei que ficava mais sonoro. Tem uma coisa que é legal a gente parar para comentar aí, curiosidade que é engraçada, que foi um problema editorial americano que criou uma nova personagem que não existia até então, justamente aí nos Teen Titans, nessa fase dos anos 60. Eram dois editores diferentes e eles não se davam muito bem, eram o Murray Boltinoff e o Robert Kanigher. E o Robert Kanigher publicava era o editor da Mulher Maravilha, editor e principal escritor, né? E o Murray Boltinoff era o cara que fazia Brave and Bold, uma parte do Batman, as histórias de guerra, e eles não eram os melhores amigos. Por alguma razão, resolveram fazer uma versão juvenil da Liga da Justiça e criar os Teen Titans com os sidekicks de cada um. E o Murray Boltinoff, ele pegou assim, ele pegou aí todos esses, que é o Robin do Batman, o Aqualad do Aquaman, o Ricardito que entrou depois, inclusive, né, do Arqueiro Verde. Só que ele pegou aí a Moça Maravilha, só que tem um problema com a Moça Maravilha. A Moça Maravilha, ela está para a Mulher Maravilha como o Superboy está para o Superman. É a mesma pessoa. E ele não se ateve a esse detalhe. Então, deu um puta problema, porque eles tiveram que criar correndo a Moça Maravilha do nada. Ela está justificada na revista dos Titãs, porque ele pegou, botou aí, o escritor escreveu, o Bob Haney escreveu, o desenhista desenhou e todo mundo cagou e andou para esse fato. Mas essa personagem era a Diana Prince. Era a Mulher Maravilha. Só que quando jovem, quando ela era teenager. Né? Exatamente como o Superboy da época era o Superman, né? Então, o Super-Homem. E isso foi um puta de um problema. E eles nunca explicaram direito, mas aí eles criaram toda uma backstory para justificar que essa menina, na verdade, ela não tinha nascido, ela foi adotada, etc. Mas assim, tiveram que dar um puta looping porque um editor não conversou com o outro dentro da DC Comics. Que maravilha. Não, e depois ela teve a história, a origem dela retconeada umas 4 vezes, né? Principalmente depois que desapareceram as Terras 1 e 2, foi uma complicação. Essa personagem teve muita história modificada. Virou Troia, virou um monte de coisa. Super poderosa, Titã, etc. Mas é engraçado que ela nasceu por um erro editorial, né? Essa outra coisa, nos Novos Titãs havia uma personagem que era Raven. E Raven é corvo, é um tipo de corvo, da família dos corvos. E traduzir o nome dela, traduzir essa personagem como corvo, chamá-la A Corvo, nós não gostamos muito. Aí o Elcio pensou em botar um A. E aí surgiu uma palavra que não existe, o neologismo, né? Ravena, mas agora virou sinônimo da personagem. Eu gostei bastante, eu achei um nome muito simpático, muito feminino, muito agradável. E místico, misterioso. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui. Eu conheço dois irmãos
O nome da menina é Ravena. E o nome do menino é Kal-El. É sério. Caramba. Ou seja, Kal-El. É Kal-El. Imagina a paixão do pai por quadrinhos. Super-heróis. Não é pouca, não. Então eu posso dizer que o Elcio foi, de alguma maneira, o padrinho dessa menina, né? De alguma forma. Batizou. Mas falar em novos Titãs, tem outros dois personagens que têm uma tradução interessante, e eu gosto muito da tradução deles. Eles são dois irmãos, o Rapina e o Columba. Depois morreu o Columba e veio uma Columba, uma mulher no lugar dele. Mas eram dois irmãos de posições políticas muito diferentes, foram publicados na época, nos anos 60, né, em meados dos anos 60, 67, 68. Eles são criação do Steve Ditko. E o Ditko queria mostrar duas posições políticas que estavam muito presentes nos Estados Unidos naquela época. Então, chamou os dois de Hawk and Dove. E quando esses personagens vieram para o Brasil, a tradução da Ebal ficou muito boa, uma tradução muito, muito agradável. O Hawk ficou sendo chamado de Rapina e o Dove de Columba. Então, foram dois nomes muito bons. Mas, apesar de eu achar essa tradução excelente, essa não é a tradução mais adequada do nome deles, porque a tradução deveria ser Falcão e Pombo. Seria pior, hein? Não, com certeza seria pior. Mas a questão é a seguinte: a Hawk and Dove são dois termos muito caros na política americana, mas principalmente na época do Nixon, em que parte dos políticos e dos assessores deles eram Hawks e a outra parte eram Doves. Ou seja, quando alguém era belicista, alguém queria partir para a briga, queria atacar mais, botar mais militares no Vietnã e assim por diante, mais envolvimento militar, esse cara era chamado nos jornais de Hawk. Então, os políticos Hawk eram os políticos mais belicistas. E os pacifistas, que queriam mais cuidado, que não queriam tanto envolvimento militar, eles eram chamados de pombos. E a tradução então mais adequada seria Falcão e Pombo, mas não é tão bom quanto Rapina e Columba. E outra coisa, aqui no Brasil, esse conceito nunca chegou. Na verdade, a gente sabe disso mais lendo sobre a época do que aqui nos jornais da época. Nos jornais da época não se falava nesses dois termos, então não tinha justificativa para você usar. Então era mais interessante você fazer dois nomes mais fortes, como Rapina e Columba. Essa é uma das contribuições que eu tinha para hoje. O César está perguntando... Oi? Fala, Lígia. A Lígia congelou. Eu ia falar sobre a pergunta do César mesmo. Ah, é? Ele está perguntando por que os Strufes mudaram para Smurfs. Hanna-Barbera. Provavelmente. Americanos. Isso aconteceu por causa da cretinice da Hanna-Barbera. Simples. A Hanna-Barbera achou que Strumf era muito complicado para a criança falar, e aí botou Smurf, que é mais fofinho. Só isso. Estrunfar é mais bacana. O verbo estrunfar é mais legal que estrunfar. Sim, eu gostava muito mais de Strunf. Muito mais. E quem editava isso daqui na VEC era o Orton. Eu imagino que ele se divertia muito fazendo isso, porque o estrunfíssimo. Porque, assim, o verbo lá, assim, é estrunf para tudo, né? Nossa, você está muito estrunfado hoje. Então, a pessoa vai saber ou não da situação, se o cara está com muita raiva, ou se ele está muito tranquilo. JP caiu.
Caiu. Enquanto isso, deixa eu contar uma historinha que eu encontro há uns 10 anos atrás, 10, até mais. Eu tava passando. É época que eu ia em sebo, então tem uns 15 anos essa história. Eu tava na Moca, eu passei numa loja grande, tudo com coisa usada, sabe? Móveis. Eu vi que tinha tudo quanto era tranqueira. Eu, curioso, eu parei, entrei lá e perguntei: vocês têm quadrinhos? No andar de cima. Aí eu subi, cara, caixas da VEC, da Ebal. Eu falei, achei o que eu procurei a vida inteira. É aqui, né? Aí eu já falei, não, calma, não mostra empolgação. Aí eu desci para perguntar, ela falou, qualquer uma que você pegar, 50 reais. Eu tô falando, 15 anos atrás! Qualquer uma que você pegar, o quê? Eu peguei o Strumpf 1 e fui embora, mas voltei. Era 50 quanto? reais. 50 reais há 15 anos atrás. Isso há mais de 10 anos atrás. Não dava. 50 conto. Não dava para comprar. Era impossível. É mentira. Eu peguei o Strumpf 1, por isso que eu lembrei. Eu só comprei o Strumpf 1 que eu não tinha e nunca mais voltei. Eles que guardem os gibis, façam o que eles quiserem com os gibis, porque não dá. Boa parte da minha coleção foi comprada em sebo também. Mas eu me lembro que eu era moleque, eu tinha uns 10 anos assim, e tinha vários sebos que eu conhecia, mas a média era de 50 centavos. 50 centavos, não sei nem de que dinheiro era. Né? Se era cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo. Sei lá. Mas era 50 centavos o preço de gibi em sebo. E outra coisa que a gente fazia muito era trocar 2 por 1. Então você pegava 2 que você não gostava muito, trocava por um novo. O cara sempre trocava. Então, muito da minha coleção foi feita em sebo e muito foi perdido em sebo. Também nessa época aí. A minha coleção foi feita também em sebo. Eu tinha um roteiro de bancas de sebo que começava no Butantã e ia até o centro da cidade de São Paulo de bicicleta. Eu fazia algumas incursões para comprar gibi. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ô, JP, o Fábio perguntou aqui que eu citei, quando eu citei de Graphic Globo, realmente eu me referi a Excalibur. Essa vocês que programaram também, acharam que não tinha problema? Não, essa não. Essa não. Tá. Excalibur não, porque Excalibur estava trazendo, já trazia problema. Esse que causou problema e esse que fez a Icaplés cair do cavalo, né? Okay. Eu tava uma coisa interessante depois da última conversa, né? A gente falou do Lobesno, que é a tradução que bolaram para o Wolverine. Subiu a voz. JP, você se pôs no mudo. Não, ele se colocou no mudo aí. Pois é. JP, tira do mudo. Manda por escrito para ele alguém. Não, ele tá com a conexão ruim. Ele caiu de novo. Bom, ele tava falando que o Wolverine, a tradução correta seria Lobesno, mas graças a Deus não virou. Que bom, eu fico tão feliz. Essa era a tradução em espanhol, né? Esse personagem aí na América Latina, no México, chama Lobesno. Que é o jeito como eles falam. Essas quedas são emocionantes nas lives. É gente de... voltou o JP. Agora... A Lígia. E caiu a Lívia. Ele tá sem... Vai lá, agora. A internet tá ruim no Brasil inteiro, gente. A internet tá ruim no Brasil inteiro. Tá louco. A gente paga pouco por ela. Segue aí, JP. Exatamente. De graça. Tá reclamando. Tá mudo, JP. Você tá mudo. Não tem nenhum botãozinho aí? Não, a gente não ouve. Também, não adianta. São os deuses da internet que resolvem me sacanear. É uma coisa absurda. Não, mas isso aí é uma peça. Não, eu sei como funciona. Entre a cadeira e o monitor. Não. Tem algum leprechaun dentro desse computador feito para me sacanear. Não, mas eu tava falando que aí eu fui dar confirmar, porque eu lembrava que Lobesno em espanhol significava lobo pequeno, alguma coisa assim. Mas eu botei no Google Tradutor para
para ver essa resposta mais rapidamente, né? Vocês sabem que a tradução do lobesno, do espanhol lobesmo para o português, no Google Tradutor, é Wolverine? Ou seja, induziram o Google ao erro. E isso é uma coisa que já tinha acontecido com outro X-Men, a Vampira. Se você coloca no Google Tradutor, isso eu sei porque eu já tinha visto, se você coloca Rogue no Google Tradutor, ele diz que a tradução é Vampira. Eu tive que mandar informações para dizer que eles estão errados. Agradeço muito, né, porque na verdade é um batismo meu, mas está errado. Mas pode colocar lobesmo e Rogue, a tradução dele está errada no Google Tradutor. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa para ver se você me esclarece aí, que eu nunca achei uma explicação. A história provavelmente existe, mas essa personagem aí, ela era mais velha nas histórias do Hulk, ela era vilã, e aí de repente ela é uma X-Men, praticamente uma teenager. Na verdade ela era mais velha, aquela mecha lá eu acho que era grisalha, ela é uma vilã meio que genérica, mas aí o Claremont ele modificou a história dela quando ela, fazendo com que ela absorvesse demais as propriedades, né, as características da antiga Miss Marvel, a atual Capitã Marvel. E isso fez com que ela tivesse duas personalidades, e então ela tivesse que buscar ajuda para o professor Xavier. Foi uma decisão do Claremont de transformar essa personagem... Mas teve essa história? Essa história eu nunca vi, essa história... Não, teve essa história. Sumiu. Você tá no mundo de novo, JP. Som. Ele tem que parar. Avisa ele aí. Você tá no mudo. Tá no mudinho, filho. Que estranho, né? Que bizarro. Agora eu queria explicar a dúvida. Pois é, né? Eu nunca li essa história, não me lembro de ter visto ela publicada aqui. Talvez não tenha sido publicada aqui, seja só americana, mas eu lembro dessa personagem como vilã mais velha e de repente aparecer nos X-Men, o X-Men, pra mim, né? Já como outra personagem. O Daniel Sachs falou aqui que ela era vilã do Vingadores, é isso? Ela estava nas histórias do Hulk também, né? Ela tem várias histórias do Hulk que saíam que ela era assim, uma mulher mais velha com esses mesmos poderes que ela tem, né? E do mal. Olá, JP. Olá de novo. E aí, tá vendo? Sacanagem. Mas na verdade essa mudança de polaridade maligna e benéfica dessas personagens é bastante comum na Marvel, né? Então... JP, vou aproveitar a pergunta para já emendar, que perguntaram aqui também, tipo, você falou que foi você que batizou ela de vampira. Você quer explicar? Porque o Bruno tá perguntando como é que foi a... porque assim, a palavra rogue, ela não tem uma tradução única para o português. Ela significa um monte de coisa. Por exemplo, ela significa alguém desgarrado, né? Um elefante desgarrado da manada, alguém que se invade uma casa. Quer dizer, tem uma série de sentidos, né? Também pode ser de uma maneira mais fluida, também poderia ser vilão. Não tem uma boa tradução única que represente bem a personagem. Em inglês funciona, porque é um termo mais ou menos conhecido. Então, diante da possibilidade de manter o nome em inglês, que eu detesto, porque senão ela ia ficar Rogue, eu achei melhor pegar uma das características do poder dela. O poder dela é de absorver qualidade dos outros, sugar a qualidade dos outros. Então eu imaginei, bom, a maior comparação que a gente pode ter é com um vampiro. Então eu vou chamá-la de vampira. Por isso. E isso já tem quase 35 anos. E faz 35 anos é uma polêmica no mundo nerd brasileiro, por que essa mulher chama vampira e não rogue e assim por diante. Mas eu já achava legal a tradução desde da época, assim. Achei boa a tradução. Eu achava rogue a palavra difícil de traduzir. Né? Muito difícil. Não tem muito sentido. Eu gostava de rogue, mas eu achei vampira muito bem sacado também.
Muito bem sacado. Não sabia que a culpa era sua. Não, a maior parte desses personagens, a culpa é minha. Uhum. Outro personagem também, que tá... outro vilão dos X-Men que tem um nome. Porque... Não tá errado de maneira nenhuma. Tem erros e Não tá errado de maneira nenhuma. Alguns erros... Nós temos erros e acertos. Por exemplo, eu me recuso a chamar o Caco de Kermit. Kermit é o Katsu. É sapo Caco, entendeu? O JP tá coisas boas e coisas ruins. Tudo faz parte. Nossa, ficou mudo de novo, mas não é possível. Isso caiu outra vez. Vai cair. Mas assim, eu acho que... Agora a gente fala mal dele. Eu odeio Vampira. Eu odeio Vampira. Vamos aproveitar que ele caiu. Eu acho que tem muitos nomes dos X-Men que ele acertou muito, se for todos ele, né? Porque, por exemplo, eu acho que Noturno é muito melhor do que Nightcrawler. Noturno é um nome melhor. Nightcrawler, o rastejante Noturno. Ainda tá mudo, JP. Eu acho esquisito. Noturno só é melhor do que Nightcrawler. Voltou. Não. Você sabe quem deu o nome Noturno, JP? Cara, ele oscila. Olha lá. Não sei se é a internet que deixa você mudo. Não, ele oscila entre mudo e não mudo. O mute, não mute. Não tô entendendo, cara. Pior que não tem o que fazer aqui, tem? Não tem. Eu tô no painel aqui, não tem o que mexer. Eu acho que primeiro deixa ele mudo e depois cai, talvez. Eu só vou abrir um parênteses. Depois ele cai. Vou abrir um parênteses aqui, que o César Silva, tirando onda, escreve assim: quantos de vocês têm o privilégio de ter personagens com seus nomes? Eu tenho, Capitão César. Tá certo, Tony Stark? Tá certo? Eu tenho também. Tá, eu já apareci no... eu quero deixar... Eu tenho vários, porque eu batizei vários personagens secundários e terciários e ele se colocava com o meu nome. Poxa vida. Ô, JP, você tem um banco. É o JP Morgan. JP Morgan. John Paul Getz também. Mas caiu toda a conexão aqui. Eu já apareci 2 vezes. Deixa eu só... O Bruno Porto. Eu já apareci 2, 3 vezes nos quadrinhos da Tina para adolescentes, como um pirata, Senhor Naranja. Tem até desenho, tudo tinha. Então também já estive nos quadrinhos também. Eu não conheço nenhuma ali, já tô chateada. Poxa vida. Mas, Naranja, o que você disse que você não aceita? Aí caiu minha ligação, perdi microfone, perdi som, perdi tudo. Ele tá falando do Caco, o sapo Caco. Não. Eu não vou chamar ele de Kermit. Não, isso é inadmissível. Inadmissível. Isso aí a gente já falou na vez passada do Caco Kermit. E da Sininho. Inadmissível isso. Mas falar em sapo... Tem um outro vilão dos X-Men, que é o Groxo, que o nome dele em inglês é Toad. E aí, na época, eu ia traduzir como sapo, o Elcio falou de maneira nenhuma, porra, nome besta para burro. Esse cara tem uma característica toda especial, vamos chamar ele de Groxo. E esse nome Groxo para parecer mais ou menos aquele servo de vilão de filme de terror, de Igor. De Igor e assim por diante, né? Um bufão meio mal formado. E eu achei o nome muito bom. Só que, para sacanagem comigo e com o Elcio, com o passar dos anos, o personagem foi ficando cada vez mais parecido com o sapo, né? E os poderes dele também se mostraram cada vez mais parecidos com o de um sapo. E estragou um pouco a nossa tradução, mas eu prefiro Groxo a sapo. Ele tinha língua grande? Eu não conheço. Tinha. Ele tinha, respondendo por ele tinha. Ele tá mudo, mas tinha. Um dos poderes dele era capturar coisas com a língua. Tem até no primeiro filme dos X-Men, ele é um dos personagens que é o vilão lá, ele enfrenta o Wolverine. Sim, no primeiro sim, eu sei. Tem que ter uma coisa... Ver na evolução. Sério, como ele vai enfrentar o Wolverine, velho? Esse personagem, sempre achei ele muito esquisito. Ele devia ter esquecido esse personagem nos primeiros números do X-Men. Esquecido. Mas eles continuaram. Tá bom. Esse aí dizem que é um dos personagens que o Kirby desenhou
sem o Stan Lee saber, né? E que depois ele teve que arranjar um nome e colocou esse Toad lá porque lembrava dele, porque o Kirby fez isso com vários personagens. O mais famoso é o Surfista Prateado, que não estava naquela história, né? De repente apareceu, resolvi desenhar um arauto para o Galactus, é o Surfista Prateado. E tiveram que escrever um texto para o Surfista Prateado, mas era um personagem que não existia. Passou a existir só na prancheta. A partir do desenho, ele criou, não estava no roteiro. Você ainda tá mudo, JP. JP, você tá no Wi-Fi da casa? Porque, olha, impressionante, não volta. Que coisa. Ele acertou alguma coisa. Que ele tá xingando. Você tá mudo, JP. Tô olhando aqui, mas... O Bruno Porto falou que como a participação do JP é especial, não faz sentido ele estar sempre presente, por isso que ele tá entrando e saindo. Voltou. Não, de uma hora para outra, cai o meu microfone, eu não ouço mais você, saio de sendo desconecto completamente. Agora vai. Tá. Quer falar mais de alguma coisa, JP, das suas criações inenarráveis? Não, não, tem algumas coisas, por exemplo, uma coisa que me deixa meio cabreiro é nome de índio americano, porque as editoras não querem que traduza. Então, por exemplo, o Pássaro Trovejante, que é um mutante Apache, o nome dele é John Proudstar. E eu queria ter traduzido como João Estrela Orgulhosa. Não me deixaram. Como não me deixaram trazer nenhum nome de índio americano nas revistas. Eu não aceito isso, eu acho um absurdo, porque o nome do cara, no original, não era Proudstar, era alguma coisa em língua Apache. E foi traduzido para o inglês, para dar ideia do que era o nome dele em Apache. Então, poxa vida, por que privar isso dos leitores brasileiros? Eles saberem que o nome dele quer dizer Estrela Orgulhosa. Que nem Touro Sentado. É a mesma coisa que não traduzir Sitting Bull. Aqui no Brasil, Sitting Bull é Touro Sentado. Mas por que o Proudstar não é Estrela Orgulhosa? São coisas que sempre me deixaram cabreiro com tradução. Porque são convenções. São convenções que se escolhe fazer assim, né? Da mesma maneira como se traduz ou não se traduz nome de cidade. Quer dizer, hoje em dia não querem mais que traduzam York. Antigamente, quando você ia fazer uma história do Homem-Aranha, ela se passava em Nova York. I-O-R-Q-U-E. Hoje em dia não, é Nova York, com Y. Por quê? Não tem o menor sentido. Não. Eu sou contra traduzir, ainda bem que ele ficou mudo agora. Caiu, eu sou contra traduzir nomes originais. York é Y-O-R-K. Inclusive, alguns jornais utilizam essa coisa. Nova, traduz o Nova, e o York mantém, porque o York é um nome. Na minha opinião, não se traduz nome. Entende? Se traduz expressões. Enquanto ele não volta, eu achei aqui, peraí, não sei se vai dar para ver, a Miriam Lane chamando o Clark Kent de Edu. Não sei se dá para ver. Não dá. O primeiro quadrinho ela tá falando assim, Edu! Ela tá falando, Edu, o que você está fazendo aqui? Edu! Deixa eu ver se o JP Mas essa de tradução de nome era uma coisa que eu queria mesmo saber, de nomes, por exemplo, porque eu sei, na verdade eu acompanhei bastante essa dos nomes do Harry Potter, né, que eles traduziram para Tiago Potter, e várias nesse sentido, daí que eu descobri que as pessoas traduziam nomes, eu nunca tinha me ligado disso. Tem várias razões para isso. Antigamente tinha uma coisa de nacionalizar, de parecer que o negócio era feito aqui, né? Você pega várias séries que são assim, antigas, viu, Lígia? Bem antigas mesmo. Era uma coisa comum nos anos 30 e 40, você ter um negócio que se passava em Rancho Fundo, ao invés de se passar no Kentucky, né? Os caras traduziam mesmo, não tinha problema nenhum. E eles davam até a entender que muita coisa era no Rio de Janeiro.
Eles falavam, você pega... Era uma coisa comum, tá? Não só no Brasil, viu? Em outros países, nos países europeus isso também era comum, traduzir nome de personagem para um nome mais francês ou mais espanhol, né? Então você pega, por exemplo, me lembro um que está me ocorrendo aqui agora, é que Steve Canyon na Espanha é Luis Ciclone, né? E assim, eles dão um nome para lá, né? É um nome que fica nacionalizado. A gente tem alguns casos assim aqui também, não me ocorre agora nenhum, mas esses primeiros heróis eram muitas vezes eram traduzidas assim, né? Ou porque o nome era difícil de falar, ou porque queriam dar uma intenção nacional para a coisa. E com a identidade secreta e cidade é a mesma coisa. É engraçado que muitos anos depois eu fui perceber, os heróis da DC, eles atuam todos na mesma cidade, mas com nomes diferentes, né? Coast City, Star City, Central City, não sei o que City. Isso é comum na DC ter cities diferentes. Desde Gotham City, a Metrópolis é a exceção, mas Gotham City, Central City, Star City, Coast City. Na DC eles têm uma miríade de grandes cidades onde os heróis atuam. E na Marvel é sempre Nova York, né? Até o advento dos West Coast Avengers, que começou a ter Los Angeles, era tudo sempre em Nova York, ponto final. Né? Não, a população de super-heróis do planeta. Mas eu estava falando, não sei se... O que, por exemplo, a cidade italiana é Florença. Florença. Não tem cabimento você botar num texto que o nome da cidade é Firenze. Né? Porque isso... mas dá para fazer. Não dá, não é. Você tem nomes traduzidos. E assim, algumas línguas são parecidas com as nossas, como o italiano, o espanhol, o francês. Então até dá para dar um jeito de pronunciar. Mas se for uma cidade com nome russo, se for uma cidade com nome islandês, sabe? Então não tem cabimento. Você tem que traduzir o nome da cidade sempre. Esse é o meu critério. Mas hoje eu só voto vencido. Esse negócio de nome de cidade me lembra sempre jogar o War, né? Que eu fui descobrir adulto que não existe um lugar chamado Dudinka, né? Que não existe esse nome que está no tabuleiro do War nunca existiu, né? Não, e esse filme que saiu agora recentemente, Dunkirk. Porra, não é Dunkirk, é Dunkerque. Sabe? É um desrespeito com os livros de história e de geografia brasileiros você chamar um filme desse Dunkirk, porque, na verdade, tem artes que devem e logotipos que devem ser mantidos. Por falar em nome de cidade, né? Uma das coisas que mais me irritou há uns 10 anos atrás é quando aquele vulcão na Islândia sumiu. Caiu de novo. Não quer, a internet não quer dar voz ao JP. Não dá mais. Voltou. Fala. Não, caiu de novo. Voltou, não. Caiu. Voltou não. Eu acho que ele está tocando em alguma coisa. Jamais saberemos o vulcão. Fica aí em suspense. Né? Jamais. Não. Acho que a internet é ruim mesmo. Não tem jeito. Tem até uma pergunta para ele aí sobre Dreadstar. Pois é, eu tava com ela pronta aqui esperando ele terminar. Voltou. Não voltou. É assim, ó. Voltou, não voltou. Caiu. Gente, eu vou avisar vocês que já deu 1 hora de live. Deixa ele responder essa aí, vai. O César tá falando aqui que o vou deixar ele voltar. Outro nome que mudou muito foi o Leo Abner para Ferdinando. Porque o Leo é a abreviatura de Little, né? Little Abner. Então seria Abnerzinho. Não, ainda puseram um busca-pé, né? Porque ele não tem esse busca-pé, né? Ele virou Ferdinando Busca-pé. Ferdinando Busca-pé. Fala, JP. Lígia, aproveita. Não dá tempo de perguntar. O microfone dele fecha. Que saco. Abriu o microfone. Vamos continuar. Não pergunta abriu. Aí. Não vai. Ele queria... É que a pergunta é bem pro JP mesmo. Pro JP. JP, manda. Ele tá te ouvindo. Tá me ouvindo, JP? Ouvindo, JP? Acho que não. Não.
Ele não tá com cara de quem tá ouvindo. Pois é. Tá com não. cara de que tá passando raiva com a internet. Mas o Lil Abner, então, é de Little? Caiu. É Little Abner. Little Abner. Nossa, eu não ia saber isso nunca. Essa daí tem um monte. Os nomes desse em particular são assim. Daisy May virou risoleta. Ih, agora ferrou tudo. Nossa. Teste. Alô? Jota, tá ouvindo? Ah, nossa, agora. Parece que tá todo mundo bêbado. Posso Gente, vamos. O som tá horrível, já tá. Ai, pelo amor de Deus. Agora melhorou. Vamos encerrar e semana que vem a gente começa com essa dúvida. O que vocês acham? Isso. Pode ser. Qual dúvida? Porque eu fiquei Antônio, de fora. tá me ouvindo agora? Não, voltou. Vê se dá para ele responder. O Antônio perguntou sobre no Dreadstar, que o personagem Tuetum foi modificado para Dinamite, da Dinamite para Tonelada. E ele queria saber se alguém sabe, se você sabe sobre isso. Eu deveria saber, fui eu que traduzi, mas eu não estou lembrado. Mas é que... Tem uma semana. Porque, na verdade, Tuetum é 2 toneladas, né? E provavelmente a gente achou que um nome que representasse peso, força, fosse mais interessante do que Tuetum, que era uma piada que funcionava em inglês, né? Um trocadilho que funcionava em inglês. Tuetum. Ah, entendi. Daí ficou tonelada. Exatamente. Mas ficou bem mais legal no quadrinho Tuetum esmaga, né? Que o jeito que a gente lê Tuetum. Tuetum esmaga do que tonelada esmaga, né? Até fica. Ele era meio broco o personagem. Agora, falar em esmaga tem uma tradução minha para o Hulk que eu adorei, porque o bordão do Hulk é Hulk esmaga, né? Uhum. Que você não vai contar porque tá sem som. Não, jamais saberemos, jamais. Leitura tão labial. Legal que a gente nunca vai saber o que é. Puta que pariu, ouvi. Isso eu entendi. Leitura labial. Eu acho que a gente pode encerrar e na próxima a gente testa um pouco mais de internet. A gente começa com o Hulk esmaga semana que vem. Pode ser? Hulk esmaga, ótimo. Pode. Eu acho justo. Então fechou. Semana que vem, JP, começa com o Hulk esmaga. Legal. Bom, E pessoal, até lá ele ele sai da Claro e vai para Vivo até lá. Ai, tô rindo horrores. Então, obrigado, gente. Obrigado de novo. Semana que vem voltamos aqui no mesmo bate-horário. Tá joia. 3 horas. Tchau, gente. Valeu pelo papo. 3 horas. Tá bom? Tchau. Foi legal, foi divertido. Obrigado para quem assistiu aí. Tudo de bom. Falou, um abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Vou clicar aqui. Tô terminando. Ok. Tá tão lerdo que não cai. Nossa senhora. Não cai. Eu cliquei aqui em terminar. Agora vai.